Hoje vamos ter um episódio um pouco mais pequeno e por isso aproveito esta pequena introdução para fazer um pedido que de vez em quando vou fazendo, para que assine este podcast nas plataformas, na plataforma que preferir, na Apple, no Spotify, e já agora que avalie o podcast, porque é importante para que ele apareça a mais pessoas. E depois também um outro pedido, que partilhe por quem gostar de livros e por quem gostar de ouvir falar de livros. Fica feito o pedido, vamos ao episódio de hoje. Tenho recebido perguntas muito interessantes e comentários que também gosto muito de ler, de vários leitores e ouvintes. Eu vou tentando responder. Às vezes respondo diretamente, outras vezes até tento responder nestes episódios, ou tento referir aquilo que recebi. Ando aqui às voltas com uma pergunta que recebi pelo Instagram, curiosamente, mas é uma pergunta sobre o que chamar a certos livros que brincam com o próprio ato de escrever. Eu depois explico isso, não vai ser hoje, só para dizer que ando a pensar nisto, mas hoje não consegui ainda ter a concentração necessária, ainda por cima daqui às voltas, nas férias, que por vezes dão mais trabalho do que o próprio trabalho. Estou a brincar. Raramente dão mais trabalho do que o próprio trabalho, mas por vezes põe-nos a cabeça noutro sítio e não naquilo que costumamos fazer no dia-a-dia, e este podcast, no fundo, já é uma coisa que eu costumo fazer no dia-a-dia. Mas estou a pensar nessa pergunta, mas fica para amanhã ou para outro dia. Hoje lembrei-me de ir, ou seja, eu estou aqui de férias num certo lugar de Espanha, cujo nome eu até me quero lembrar, mas não vou dizer, para já, fica o suspense para o resto da semana. E estou aqui, e a última vez que cá tinha estado, tinha sido há 4 anos, em 2019. E nessa altura lembro-me de ter escrito uma crónica para o SAP 24, sobre livros da praia. Uma crónica em que propunha 5 livros, muito diferentes uns dos outros. Quer dizer, nem por isso. Na verdade, eles até têm bastante... 3 deles, pelo menos, têm muito que ver uns com os outros. Mas pronto, não são livros que sigam uma determinada lógica. Eu simplesmente lembrei-me, nessa altura, destes 5 livros e decidi propor. Estava aqui de férias e decidi escrever este artigo sobre os 5 livros. E agora lembrei-me, vou ver o que é que eu andava a propor há 4 anos. E tenho aqui então os tais 5 livros que gostava de aproveitar para o episódio de hoje. O que estes 5 livros têm em comum, na verdade, é tentarem sempre fugir um pouco ao género em questão. Por exemplo, o primeiro é o livro de Kate Summerscale, chamado As Suspeitas do Sr. Witcher. É um livro policial que reconta um caso da Inglaterra oitocentista. E é por isso que este foge um pouco ao policial habitual, porque este policial é um policial real. Isto aconteceu mesmo. Foi uma criança de 3 anos que foi assassinada e os culpados foram investigados por um detetive chamado Witcher, que acabou por ser a sua figura real, acabou por ser uma das fundações da figura do detetive, da figura literária e cinematográfica do detetive. Por isso este livro não só brinca com o próprio género, como vai buscar uma figura real que foi a origem de muitas das figuras ficcionais que nós conhecemos hoje. E é, ao mesmo tempo, um policial que termina, já agora, na Austrália, em meados do século XX. Este foi o primeiro livro que eu propus há 4 anos. Logo a seguir, o outro livro é também um policial, mas um policial muito diferente. O policial aqui deste país onde estou, ou deste estado onde estou, que muitos dizem que é feito de vários países, e na verdade é, porque a palavra país não quer dizer apenas país independente, quer dizer muito mais coisas, mas pronto, isso é outra história. O livro que estou a falar é Os Mares do Sul, de Manuel Vázquez Montalbán. É um romance amargo, de uma Barcelona bastante suja, como escrevi nessa crónica, e é um livro que na verdade é bastante apetitoso e que já tinha lido há muitos anos. Não sei porque é que me lembrei dele há 4 anos, provavelmente por estar por aqui, ou por ter acabado de ler um outro livro do mesmo autor. É um livro que também serve para uma tarde de praia, apesar de ser bastante mais... A praia serve para ler os livros que nós quisermos. Eu já aqui falei há muitos episódios de estar numa praia e parecer que não estava a acontecer nada e estar a ler um livro que estava a provocar-me uma guerra interior tremenda. E isto muitas vezes acontece ao nosso lado e nós pensamos que a pessoa está a ler apenas um livro daqueles para estar na praia sossegada, e não. Pode estar ali a ler um livro completamente inesperado para aquele ponto. Na verdade, não há, para aquele lugar. Na verdade, não há livros inesperados para a praia. Nós podemos ler os livros que quisermos, onde quisermos. O terceiro livro que propus há 4 anos foi mais um policial, desta vez
português, um livro de que também já falei aqui neste podcast já há muitas semanas. Estou a falar da Balada da Praia dos Cães, do nosso José Cardoso Pires, o meu José Cardoso Pires, e estou a dizer meu porque foi um autor que eu estudei muito durante o meu mestrado, escrevi uma tese inteira sobre ele, e é um autor, portanto, me diz muito. É um livro em que nós aprendemos pouco a pouco a não gostar do detetive que nos calhou e a deixar-nos cair, como escrevi também nessa crónica, devagarinho para o lugar do criminoso. Mais uma vez, um policial que dá aqui a volta ao texto. Os policiais, curiosamente, são um género que muitas vezes é composto por livros que brincam com o próprio género, que põem o género ao contrário, que fazem coisas que não estávamos à espera. Ou seja, são literatura. A literatura faz isto. A literatura põe-nos perante algo que não conhecíamos ou que não estávamos à espera. E a Balada da Praia dos Cães faz mesmo isso. Temos aqui 3 policiais: As Suspeitas do Sr. Witcher, de Kate Summerscale, Os Mares do Sul, de Manuel Vázquez Montalbán, e a Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires. Faltam 2 livros ainda. E o quarto é de um género que eu não estou muito habituado a ler. Cada um de nós tem as suas opções. Estou a falar das histórias de espiões. Não é um género que eu ligo muito. E, no entanto, às vezes nós temos de contrariar as nossas tendências. E eu acabei por contrariá-las tentando ler um livro chamado O Espião e o Traidor, de Ben McIntyre, que conta a história também ela real de Oleg Gordievsky, um alto quadro do KGB que trabalhava para o MI6 britânico, e o livro surpreendeu-me muito. Gostei mesmo muito deste livro. Foi um livro que eu não consegui parar de ler, como se costuma dizer. É um ótimo livro para a praia, para quem quiser. E por fim, mais um livro de espiões, mas desta vez de um autor que também me diz muito, porque eu também estudei muito e li muito e continuo a ler. Aliás, tenho um dos livros dele para ler aqui nas férias. É um autor inglês, Ian McEwan, que não costuma ser associado a livros de espiões. No entanto, ele tem um livro de espiões, o Inocente, que também é um livro que aconselho a ler, mas, no entanto, há 4 anos o livro que eu propus não foi esse, mas sim o livro que tinha acabado de sair, chamado Máquinas como Eu, em que se brincava com a inteligência artificial. Mal sabíamos nós que 4 anos depois todos nós estaríamos a pensar no tema. Um tema que já existia na altura, claro, mas que não estava tão na berra como está hoje. O livro imagina não fala só de inteligência artificial, imagina um mundo ali em meados dos anos 80, se o Reino Unido tivesse perdido a Guerra das Malvinas e se fosse possível comprar humanos artificiais nos anos 80. É um livro muito melhor do que parece assim por esta descrição, e foi o 5º livro que eu aconselhei há 4 anos. E depois eu terminei a crónica da seguinte maneira: foram 5 sugestões para leituras de praia, porque tenho para mim que na praia podemos ler o que quisermos, até mesmo livros muito bons, e é o caso destes 5 livros. E pronto, hoje foi um episódio um pouco mais pequeno, porque ando a descansar e não tive tanto tempo a prepará-lo, por isso é que fui aproveitar esta crónica mais antiga, e também porque ando a pensar na resposta à tal pergunta que me fizeram e que talvez eu consiga responder amanhã. Vamos ver. Ando a ler um livro de um autor espanhol, em que por acaso fala precisamente esta questão da pergunta. A pergunta é, portanto, como é que nós podemos chamar aos livros, aos romances que brincam com a própria escrita, com o próprio facto de serem romances, e isto é um fenómeno muito antigo. Para dizer a verdade, o primeiro dos grandes romances já brincava com isso mesmo. Mas isso fica para amanhã. Hoje ficaram aqui estas 5 sugestões de livros, quase ao calhas, que fui buscar uma velha crónica de há 4 anos, e apenas porque eu escrevi essa crónica precisamente no sítio onde estou hoje. Até amanhã.